Fecha a porta. E fica aqui. Fica bem aqui na parede. Primeiramente, quero desejar uma boa noite a todos. Estou fazendo essa abertura a pedido do José. E assim nos cumprimentamos a todos, abrindo nossos corações para mais uma live em nome do Lar Espírita Amor e Luz. Obrigada a todos. É sempre uma grande alegria, uma emoção a gente estar aqui junto nessa noite. Assim, vou abrindo para essa palestra do Jerônimo Mendonça, vou abrindo com muita emoção mesmo, frente a uma história de um ser espiritual que com certeza fez todos os acertos que precisava ter feito, né? Numa reencarnação que a gente chama redentora. Escalada de Luz é a leitura de preparação, é o livro de leitura de preparação e a página se chama Pingos de Luz. Esse livro é de autoria de Jerônimo Mendonça. Se queres a paz para o teu coração, começa por acalmar o ambiente em que respiras. Se almejas a felicidade, toma um lugar no comboio do bem, viajando ao encontro do próximo, deixando com ele uma fatia de tua alma. Se buscas o convívio com alegria pura, não olvides que ela começa no sorriso de fraternidade que espalhas. Ao afagares a cabeça de teu filho, pensa naquelas outras crianças que vagueiam sem rumo na floresta da vida. Se a estrela ilumina o quarto escuro da noite, a flor plantada no chão é um poema de imortal beleza a te falar de Deus. O egoísmo resseca o espírito, tornando estéril a vida. A caridade é como a chuva que abençoa o deserto mais árido. Mais fascinante que ir à lua é viajar de encontro à necessidade do vizinho para ser mais útil. Para viver no plano espiritual com relativa felicidade, será preciso ter sabido viver na terra o exercício do bem permanente. Não é preciso ser poliglota para abençoar alguém em penúria de espírito, como não é preciso ser botânico para admirar uma rosa. Por isso, asseverou Kardec com propriedade: fora da caridade não há salvação. Assim, agradecidos, nós nos preparamos para mais uma jornada nessa noite, em nome da nossa casa, o Lar Espírita Amor e Luz. E assim, unidos em pensamento, em sentimentos, nessa sintonia de amor e luz, nós elevamos o nosso pensamento e pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nos abençoe a todos, nos dando condições de compreensão e, acima de tudo, a coragem de colocar em prática os ensinos que recebemos nessa noite. Assim, vamos num só coração, elevando a prece que Jesus nos ensinou um dia, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque seu é o poder, o reino e a glória, desde agora e para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E é nesse ambiente de amor e luz que nós vamos deixando com vocês, entregando esse momento nas mãos do nosso irmão José, que vai fazer
a palestra dessa noite. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite a todos, queridos irmãos, companheiros de jornada, que com certeza a presença da espiritualidade que tanto nos auxilia. Agradecendo a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, Divino Amigo, pela oportunidade do trabalho. Então, essa noite nos colocamos a falar desse Espírito que passou pelas suas provações e nesse exemplo para nos dar o alento e a coragem de prosseguir na nossa jornada. Vamos entendendo o Consolador prometido por Jesus, a doutrina consoladora. Vejamos as condições que o Pai nos permite rumo à evolução. Então, por que falar de Jerônimo Mendonça? Esse espírito que por aqui passou na jornada terrena, nos dando todo esse exemplo de amor, caridade, trabalho, perseverança no bem. Falar dele é de suma importância. E com que alegria trazendo esse relato, porque ainda no meio espírita, muitos não o conhecem. Então, a importância da divulgação é torná-lo conhecido, né? E há um trabalho de inúmeros irmãos aí espíritas que estão se dedicando a fazer esse trabalho para levar essas informações desse Espírito. Então, dando uma pausa, vamos aqui retrocedendo a compreender a bondade infinita de Deus, que nos dá tantas oportunidades. Então, Jerônimo Mendonça Ribeiro, né? É o nome dele, sua mãe, Dona Antônia, seu pai, Altino Mendonça. Ele nasceu no dia 1º de novembro de 1939 e era o 9º filho, família muito pobre, né? E as razões dessa pobreza, de extrema penúria e dificuldades, qual seria a razão de tudo isso, né? E ele, na condição que veio, uma programação reencarnatória redentora, porque nós, quando adquirimos débitos, um exemplo, materiais, nos preocupamos em quitar esses débitos, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de resolver essa problemática, nos sentimos aliviados. E Jerônimo veio com uma carga, assim dizendo, seria pesada, porque ele resolveu fazer essa quitação dos débitos que ocorreu nas vidas passadas, né? Então, ele resolveu fazer com que essa existência, ele quitasse esses débitos e se tornasse um completista. Ser um completista está lá no livro Missionários da Luz, capítulo 12, que nos traz esse esclarecimento. Você vir e passar pelas experiências e cumprir com a tarefa. Então, esse foi o objetivo desse Espírito. E para conhecermos o seu passado, não importa, vamos trabalhar no presente, porque o passado dele foi realmente complexo, né? Mas é da lei de causa e efeito
dentro da semeadura, temos a colheita que se torna obrigatória. E o nosso irmão veio para colher essas situações. Então nós vamos aqui falar um pouco dele, e é uma alegria, é uma emoção, porque quando iniciamos na doutrina esclarecedora, esse Consolador prometido, tivemos essa alegria de participar no momento em que Jerônimo se encontrava no Centro Espírita em São Paulo. Achamos até um pouco estranho ele sendo trazido numa maca e fez a preleção. E hoje estamos aqui falando de Jerônimo Mendonça, né? Ele foi uma criança sadia, né? E na família com a situação de muita pobreza, mas a bondade de Deus nos reúne no seio onde mais necessitamos de passar pelas experiências. Então, todo esse cenário, familiares, amigos, o lugar que ele nasceu, que é a cidade de Tuiutaba, Minas Gerais, o que acontece? Com toda certeza, fazem parte da história reencarnatória, onde cada um vem com a sua condição de executar as tarefas. Então, Jerônimo vai caminhando a sua trajetória, muito cedo se dispondo a trabalhar. Sua mãe era lavadeira, seu pai carreiro, fazia serviços pelas fazendas e assim ia adquirindo sustento. A mãe era analfabeta, o pai também, mas a vida vai seguindo. Jerônimo, muito cedo, foi engraxate, teve outros trabalhos e logo, ao aproximar-se dos 13 anos, ele foi encaminhado para a igreja evangélica, igreja presbiteriana, onde ali ele trazia já no seu íntimo informações, era muito inteligente, tinha uma memória fotográfica, e ele diz assim, que conheceu Deus. E aí vai seguindo, ficou um período, né? Chegou a fazer até preleções, palestras, né? E o que ocorreu? Ocorreu um fato que deixou Jerônimo assim um pouco abalado, porque até então tudo caminhava, mas de repente ocorreu o desencarne da sua querida avózinha. A sua avó era uma pessoa também muito boa, era católica e sempre auxiliava a todos, nunca tinha feito o mal, né? Sempre trabalhando no bem, com as dificuldades. E o desencarne dela abalou muito Jerônimo. E ele, o que ele fez? Foi, depois de toda essa situação, conversando com o pastor, que ele queria ter uma orientação, como estaria a sua avózinha diante disso, dessa situação. Aí, o pastor lhe colocou, olha, como ela não era da congregação, então ela não vai ter o direito de receber o céu. Nós não temos, como ela não foi batizada na igreja, então ela não vai para o céu. Com certeza irá para um lugar muito difícil e não terá chance desse reencontro. Então, Jerônimo ficou refletindo em tudo isso, e aí ele se questionou muito em todas essas situações, e aquilo mexeu com ele, e ele logo em seguida teve um encontro com um espírita que convidou ele para tomar um café, e eles conversaram, e aí ele apresentou o esclarecimento da doutrina espírita, né? Dizendo da imortalidade da alma, trazendo todas essas informações, essa claridade, e diante disso, ele recebeu o Evangelho
e o Livro dos Espíritos. Aí ele realmente se dedicou, entendeu, né, a imortalidade da alma, começou a entender profundamente Deus, que era um Deus de amor, justiça e caridade. Então, aí vemos aí o caminho sendo traçado de Jerônimo Mendonça, né, buscando esse consolador, esse consolo. E aí se colocou junto aos jovens, trabalhou na sopa, e ele gostava muito de futebol. Ele era um jovem de 1,82 m aproximadamente, né? E aquele corpo sarado, atlético. E ele gostava muito de cinema. E na cidade, na época, tinha ali o seriado do Tarzan, e ele ia muito ao cinema e gostava muito desse seriado. E aí, na sua intimidade, ele sozinho se apelidou de Tarzan. Então ele batia no peito e dizia assim: eu sou um Tarzan, o rei dos macacos. Mas isso ele falava só para ele, ficava com ele essa questão, né? E aí a vida vai caminhando, e no centro espírita que ele frequentava, um certo dia se apresentou um palestrante que veio de uma outra cidade. O centro estava lotado, ele ficou ali ao fundo, né? Porque ele, na caminhada dele, ele já sentia algumas dores, eram as dores reumáticas, né? E algumas dores, mas não estava ainda muito grave. Então, o que ocorreu? Jerônimo Mendonça, participando da palestra, de repente, no meio da palestra, o palestrante entrou assim num transe muito rápido, porque era condição mediúnica, e ali o espírito falou algumas palavras, né? Quem estava na palestra ficou assim, sem entender aquele espaçamento, e aí disse assim: eu venho a esta casa trazer um recado para um tal Tarzan que se encontra na plateia. Vai começar a selva do sofrimento, que ele se agarre no cipó verde da esperança para vencer essa luta, e com certeza, perseverando, vai alcançar o objetivo. Daí então aquilo mexeu com ele, porque ele sabia do seu apelido e nunca tinha comentado com ninguém. Então Jerônimo ficou pensativo, e o recado era para ele. Mas aí a vida segue, alguns dias vai caminhando, e ele vai refletindo, né? Trabalhava do centro espírita para casa, né? Sempre no trabalho, né? E ele trabalhou em vários lugares, mas não ficava muito tempo, porque começou depois a se manifestar essas dores, e diante da dor ele não conseguia ficar muito tempo, né? E assim Jerônimo vai caminhando nessa jornada de experiências para aprender a conviver com a dor, né? E, como fala, o trabalho é o remédio, mas a dor também muitas vezes vem como um remédio para nos dar o sustento, né? E aí isso mexeu, e o que acontece? Como a gente comentou, ele gostava muito de cinema, e ele vai caminhando ali pelas ruas de Tuiutaba, e aí ele vai passando por uma alfaiataria de um amigo, e de repente ele é convidado a entrar, e o amigo lhe convidou e falou: Jerônimo, tem um presente aí para você.
tem um terno, aí ele pegou, experimentou, deu certinho para ele, um terno de linho branco, né, que era na época a moda, que todo jovem queria ter um terno de linho branco. E além de tudo, ganhou um par de sapatos pretos, polido, maravilha. Ficou numa felicidade extrema. Ficou encantado com tudo isso. Foi para sua casa, agradeceu o amigo, chegou, mostrou para sua mãe, Dona Antônia, familiares, e ali foi uma felicidade. E aí, quando ele iria usar esse terno? Passa-se algum tempo e estreia na cidade aquele filme bem pequeno, um curta-metragem, né? Na verdade, é um longa-metragem, E o Vento Levou, né? Filme de mais ou menos 3 horas e meia, né? Falando assim, Vento Levou, até parece uma coisa assim de, né? De reencarnação, coisa, né? Mas ele pegou, falou, agora vai ser o momento de usar o terno. E aí ele pegou, quando o filme se apresentou, foi colocado, ele vestiu o terno, o sapato, e quando chegou ao cinema, o que ocorreu, o cinema estava lotado, né? Não é como hoje, é tudo numerado, tudo certinho, mas lá, na época, então, o que ocorreu? Não tinha lugar e ele ficou lá no fundo, em pé. E assistiu o filme até o término em pé. E ao terminar a sessão, ele não conseguia se locomover. Ficou se sentindo chumbado ao chão, inchou os seus pés, né? Incharam tanto, ele teve que ser carregado. Aí assim, ele foi carregado para sua casa para ser atendido, sua mãe auxiliando, mas o terno não conseguia tirar, teve que ser cortado. Então Jerônimo começou ali o recado do Espírito, inicia ali a selva do sofrimento. Aí Jerônimo diz assim, ele fala assim, que não sabia se doía mais a dor ou cortar o terno que sua mãe estava cortando, né? Então, ali se inicia essa questão que o Espírito trouxe o recado. E foi atendido, e aí começou a andar de bengala, né? Da bengala, a dor foi aumentando, e aí ele foi para as muletas, das muletas, cadeira de rodas. Depois, da cadeira de rodas, uma cama ortopédica. Uma cama que foi desenvolvida parecendo uma cadeira, né? No formato do corpo, né? Para ele poder estar ali colocado, que era a condição, né? Ele não desistiu, né? Porque continuou as suas atividades, né? Como eu disse no início, todos nos reunimos, um para auxiliar o outro, fazemos parte de um cenário reencarnatório e na oportunidade um estende a mão ao outro. Os amigos, familiares, todos que se reúnem para servir, auxiliar. Porque se não fosse uma mão estendida, como que ele iria se locomover, né? E logo ele recebe também uma Kombi que foi adaptada para fazer para se locomover, né? Então, o Jerônimo não desistiu jamais. E para a condição de complicações que veio, o Jerônimo, então, foi acometido de dificuldade ocular, perdendo um dos olhos, sendo arrancado, logo em seguida outro, aí se desenvolveu hemorragias, teve um problema de angina, muita dor, era necessário colocar um travesseiro que foi preparado, 30 quilos de areia, de tanta dor que ele sentia,
faziam-se massagens, né? E era usado, esquentava tanto a sua face ali, ele era usado 2 ventiladores, né? Trocava, revisava 24 horas, e ali a dor, mas ele jamais desistiu. Por quê? Porque ele tinha a certeza e a confiança em Deus, né? E assim vai caminhando Jerônimo Mendonça, né? E tetraplégico, né? E ele escreveu livros, escreveu porque ele ia ditando e iam escrevendo para ele. E também a leitura continuava porque liam para ele, né? Então era uma troca maravilhosa, né? E aí ele se dedicando a fazer palestras por vários lugares, né? E o sonho dele era dar continuidade aos propósitos que aqui veio. Então ele construiu, trabalhou diante das tarefas, dedicação, centro espírita, né? E creche, gráfica, teve um trabalho árduo nessa caminhada, né? E com a oportunidade reencarnatória de ir à luta, né? E a gente está vendo um pouco que é muitas informações perante a esse Espírito que nos traz tanto ensinamento. E diante das nossas dificuldades, muitas vezes reclamamos, né? E olhando esse exemplo, diríamos assim que não temos motivo para reclamar, e sim para agradecer as bênçãos que nos envolvem todos os dias, né? Então, que essa noite de aprendizado possamos, né, entender o que Jerônimo Mendonça representa para todos nós, né? E assim, na construção do objetivo da creche, que era muito necessária para as pessoas ali muito pobres, dificuldades, né? Deu início, mas apresentou dificuldades, e Jerônimo teve um relacionamento muito importante, porque teve um encontro com Chico Xavier, né? Que já fazia parte de uma programação também reencarnatória, né? Chico Xavier presente na vida de Jerônimo e tantos outros junto para auxiliar, né? Então, a história real é longa e nós vamos colocando aqui alguns pontos importantes para as nossas reflexões diante desse trabalhador que realmente ele veio para completar essa missão nessa jornada terrena, nos dando esse exemplo de vida, né? Então, vamos agradecendo tudo que recebemos. E ele teve um encontro maravilhoso, que é uma longa caminhada, um encontro com o rei Roberto Carlos, que auxiliou muito Jerônimo Mendonça, né? Nas fases difíceis, em que a creche passava por dificuldades, né? O Roberto auxiliou muito e também tivemos aí o Roberto Leal, que está desencarnado com certeza diante da convivência com Jerônimo, nesse desencarne do Roberto Leal. Jerônimo, com certeza, estendeu a mão para ele, a espiritualidade sempre trabalhando. É a troca, né? Um auxiliando o outro, né? Então, é a bondade de Deus que nos une às tarefas, né? Então, aí, como Roberto Leal, quando conheceu o Jerônimo, primeiro encontro, quando ele visitou Jerônimo, ele
chegando na casa de Jerônimo, e Jerônimo recebeu e recitou um poema para o Roberto Leal, né? E aí o Roberto Leal ficou encantado, falou assim: nossa, esse poema é seu? Aí ele falou: não, esse poema é Castro Alves. E onde eu encontro esse poema? Esse poema está em Parnaso, além túmulo. Olha aí na estante aí, tem um livro aí, um livro de capa azul. E aí ele pegou, olhou, pegou o livro, aí o Jerônimo falou assim: esse livro é presente para você, Roberto. Aí o Roberto Leal olhou e falou: olha, o Jerônimo, você desculpa, mas não vou poder aceitar, porque tem dedicatória, está aqui escrito, né? Terezinha. Aí Terezinha foi a professora de Jerônimo, e ela teve também perdeu não, houve uma separação do seu filho, e ela seguiu na caminhada, na trajetória, né? E auxiliando Jerônimo. E aí ele pegou e falou: não, a Terezinha, ela tem mania de colocar todos os meus livros, ela põe o nome dela aí, pode levar. Então, já que é assim, eu aceito esse presente. E assim, o livro Parnaso de Além Túmulo foi presente por Roberto Leal. E logo no outro dia, porque tinha quem cuidava ali do Jerônimo, aí a Terezinha vinha chegando, e aí quando ela vinha chegando, foi logo ao encontro quem estava cuidando ali, falou: olha, Terezinha, o Jerônimo deu mais um livro seu. Aí ela falou: não é possível, esse menino de novo dando meus livros, tratando, né, carinhosamente de menino. Aí chegou lá e falou: vou dar uma bronca nele. Aí chegou: Jerônimo, que história é essa? Você está dando meus livros, né? E justo você deu o Parnaso autografado pelo Chico, o livro ficou bravo, né? Assim. Aí ele falou: calma, minha mestra querida, já vou resolver esse problema aí, fica tranquila. Aí, por quê? Como é que você vai resolver? Peraí. Aí falou assim: ser espírita é ter ideal. Foi o Parnaso no bolso do Roberto Leal. Aí caíram, né, na gargalhada, e assim era Jerônimo, uma alegria de viver, né? E aí nós vamos entendendo esse espírito que tanto nos trouxe exemplo. Ele vinha para São Paulo, ficava aqui na casa de Herculano Pires, ele viajava por vários lugares do Brasil, né? E assim caminhava Jerônimo, sempre tinha a palavra de conforto, né, nos momentos mais difíceis, e auxiliou a tantos com as suas palavras, com os seus ensinamentos, transformando os corações, auxiliando aonde era chamado. Então Jerônimo Mendonça, certa vez, estava dando uma entrevista numa TV, e de repente ocorreu uma situação do outro lado de um ouvinte que tinha se preparado para deixar a vida física através da porta do suicídio. Então, a situação dela foi complicada naquele momento, mas como cada um de nós temos os nossos mentores nos intuindo, nos auxiliando, que busca sempre trazer o alento. Então, ela tinha planejado, a família tinha saído para assistir uma sessão de cinema, e ela estava com todos aqueles medicamentos para cometer o ato de suicídio. Aí, de repente, ela pegou e falou assim: pensou, na verdade foi a intuição, foi o orientador. Ligar a televisão para ver os últimos acontecimentos para a despedida desse plano, né? Pela porta do suicídio. Porque, de repente, ela se depara com aquele nosso irmão Jerônimo Mendonça,
ali dando um depoimento, quando o entrevistador pergunta: Jerônimo Mendonça, o que é para você a felicidade? Jerônimo pega e fala assim: a felicidade, eu que estou praticamente quase 30 anos nessa cama, sem poder me mexer, se eu pudesse virar de lado para mim, isto já é a felicidade. Aí ela, ouvindo isso, tocou, jogou os comprimidos todos fora, entrou em contato com a emissora e ficaram amigos e mais uma vida com a oportunidade de não entrar pela porta do suicídio. Né? Então, Jerônimo Mendonça era dessa maneira, sempre trazendo os exemplos, auxiliando aonde fosse chamado, com a sua fala, com a sua oratória. E nós vamos aí, nesse momento, contar alguns causos, né, como falam os mineiros, causos, para a gente poder descontrair um pouco, porque para falar desse espírito precisaríamos horas, dias, semanas, meses e anos, porque uma jornada dessa que vem permanecer no plano físico por 50 anos, 30 numa maca, né? Mas trabalhando, né? Como fala a espiritualidade, o trabalho é o remédio. Então vamos aprendendo com esse espírito essa oportunidade de trabalhar, de caminhar junto a Jesus. Então, Jerônimo, certa vez, ele era convidado para fazer a oração, principalmente quando tinha desencarnes, né, era chamado. E uma certa vez, Jerônimo foi convidado para fazer ali a prece de despedida de um irmão, e ali todo mundo cercado ali às voltas do túmulo, e a prece maravilhosa que fez, todo mundo ali, né, com paixão, ali aquele momento solene de tristeza, saudades. Ele fez uma prece maravilhosa e todos foram se despedindo, e assim foi a despedida, e fechou ali o horário, ali o cemitério, né, porque já era final de tarde, e aí de repente, quando a certas horas da noite, passa lá pela casa do Jerônimo, a mãe atendeu, falou, querendo falar com o Jerônimo. Ele falou assim, mas ele não está aqui, não trouxeram ele. Aí o pessoal, nossa, esquecemos o Jerônimo lá no cemitério. Pelo amor de Deus, ele vai ficar uma fera. Aí chama o pessoal para abrir lá, e aí ele com aquele lençol branco, e era uma descida, né? De repente, olha, está lá o Jerônimo. Quando vai chegando perto dele, aí ele falou, oh, desculpa, Jerônimo, porque ele tinha situações, né, que tinha que ter trocado as roupas, fazer toda a higiene. Aí ele, não tem problema, fiquem todos tranquilos, nesse tempo tive a oportunidade de encaminhar todos esses que estão aqui. Fiquem todos em paz. Então, olha aí que exemplo, né? Então, assim vamos caminhando, né? E aprendendo. E também temos outros casos, né? Certa vez Jerônimo estava muito febril e ele tinha o compromisso da palestra, né? E não pôde ir, convidou um outro palestrante para ir no seu lugar, uma cidade próxima. De repente, ocorreu um fato que o palestrante que se dirigia, o tempo não estava muito de acordo, né? E ele sofreu um acidente, o carro capotou, ficou todo destruído, mas esse palestrante não fez nenhum arranhão. E aí, ele, depois de tudo ali contornado, ele carregava o evangelho, né? O evangelho estava no porta-luva, foi inteirinho ali o porta-luva, ele conseguiu pegar, e aí ele tirou ali, eu falei, vou ver o que o evangelho me traz diante, vou fazer uma palestra. E acontece um acidente desse, não fiz nenhum arranhão, o carro ficou destruído todo.
E vou tirar ali, né? Aí ele abre o Evangelho, né? A gente fala que abre por acaso, né? Mas não tem acaso. E aí ele abre e de repente quando sai lá, se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí ele falou, meu Deus, aquilo mexeu ali quando ele conversou com o Jerônimo, né? Aí ele falou assim, Jerônimo, contando todo o fato, eu não estou prestando nem para morrer. Aí o Jerônimo falou assim, meu querido irmão, mais trabalho, mais oportunidade para você trabalhar, refletir. Então, palavras de conforto, né? E assim nós vamos tirando de tantos exemplos que esse Espírito deixou para cada um de nós, né? Oportunidades de levar adiante os compromissos, as tarefas que assumimos diante da espiritualidade. Por que será, né, que veio com essas condições? Como eu disse lá no começo, são as provações, e ele veio com essa prova redentora de fazer toda essa tarefa. E quantas vezes ele ia de uma cidade para outra, perguntavam para ele se ele era casado, né? Aí ele falava assim, eu sou casado sim, sou casado com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. Então sempre tinha um alento. Certa vez, Ivaldo Pereira Franco, muito amigo também, estava fazendo uma palestra e ele com aquela cama, né, ali ouvindo a palestra, né, do Ivaldo, e na entrada, de repente, se depara com, entrou um bêbado, né, e olhando para ele naquela cama, aquela condição de aleijado, pegou e falou assim, homem, eu ordeno, levanta e anda. Aí ele, calma, fica tranquilo, agora não, tentando contornar para ele não fazer barulho. Homem, eu ordeno, levanta e anda. Aí ele, contornando de novo, não. Aí ele sabendo que não podia, né? Aí o bêbado pegou, saiu e falou, vou embora, homem de pouca fé. Então, fatos que iam acontecendo com Jerônimo, né? E nos trazendo realmente muita oportunidade de aprendizado em nossas vidas, né? Tudo ele tinha motivo de trazer a alegria. Inclusive, falar em alegria, ele tem uma palestra no YouTube, A Alegria de Viver, né? E também temos a oportunidade de, diante da divulgação espírita, né? Como Emmanuel nos recomenda, maior caridade é a sua divulgação da doutrina, né? Ir divulgando, fazendo todo esse trabalho para levar adiante esses compromissos. Isso é o trabalho, né? Que vai auxiliando uns aos outros, né? É a bondade de Deus que nos reúne, né? Então, mas as provações não são pequenas, não. A gente fala em um tempo curto desse. Agora vamos avaliar profundamente esse período dessa existência diante de tantas dores que esse espírito passou, mas sempre com a compreensão, porque ele já sabia, né, das suas condições, que aqui veio e ir à luta, né? E cada vez mais exemplos, mais exemplos, mais exemplos. Certa vez, sua mãe ali bate a porta da sua casa, e aí a mãe foi atender, e aí ele estava lá, e de repente a mãe volta e ele pergunta, quem que estava lá fora? Aí a mãe fala, tinha um senhor aí que veio vender farinha. Aí, e ela tinha bastante farinha na casa. Aí ele falou, mãe, mas a senhora não comprou? Por favor. Ela falou, mas nós temos, por favor, vai lá, antes que ele vá embora, vá lá e compra a farinha. Aí ela pegou e foi, achou, olha, eu vou comprar a farinha sim. Aí pediu 1 quilo de farinha. Aí trouxe a farinha
né? Aí Jerônimo, mãe, a senhora comprou quanto de farinha? Comprei 1 quilo. Não, mãe, é para comprar a farinha toda. Mas, meu Deus, mas fazer o quê? Não, por favor, volta lá antes que eles vá embora, por favor, compre toda a farinha. Aí ela pegou assim, foi atrás do senhor, aí falou, achou ele logo ali à frente, olha, eu decidi comprar toda a sua farinha. Aí ela falou, ela decidiu comprar tudo? Sim. Aí o homem começou a chorar. Falou, meu Deus, minha mulher foi adoentada, está passando por dificuldades, foi operada, e eu não tinha o dinheiro para comprar o remédio. Então saí, falei para ela assim, ela está com muita dor, e eu disse para ela, assim que eu terminasse de vender a farinha, eu iria comprar os medicamentos. Então, ele em lágrimas agradeceu, e aí depois eles distribuíram a farinha ali, tudo ali para o pessoal, né? E aí o Jerônimo, aí ela falou assim, mãe, quando a gente se coloca a fazer a caridade, muitas vezes a gente se esquece. A gente quer fazer uma caridade, é importante a gente fazer a caridade completa. E ele estava em necessidade. Então, mais um aprendizado, né, que é de suma importância. E a gente vai entendendo, e assim, é como também esse contato com Chico Xavier é muito importante, né? Foi o pai espiritual de Jerônimo, e quando ele se encontrou com Chico, não foi uma vez, várias vezes, né? Então ele tinha todas essas situações de muita dor, muita dificuldade. Aí Chico recomendou para ele lá em Minas Gerais, falou, olha, você procura uma médium que se chama Antusa Martins. Você vai ao encontro dela, que ela vai te auxiliar muito. Então, a primeira vez que ele foi ao encontro, Jerônimo na Kombi, ele andava a cama para não escorregar, ela era forrada com tapete verde, né? Ele tinha 2 tapetes, um verde e um vermelho. O tapete verde estava nesse dia, né? E aí a primeira vez que foi encontrar a Antusa, ela tinha algumas dificuldades, mas era uma médium de cura, tinha uma mediunidade esplêndida, né? E ela trabalhou com Eurípides Barzanufo, auxiliando muito. E aí, no encontro com Jerônimo, e ela conversa com Jerônimo, aí fala, ele estava com o tapete verde, aí falou para ele assim, Jerônimo, eu gosto mais do tapete vermelho. Aí ele ficou assim, falou, mas como é que ela sabe que eu tenho outro tapete? Aí perguntou, aí ela falou assim, não, Jerônimo, eu tenho ido lá na sua casa, aí descreveu a casa todinha através da mediunidade, né, que ela se deslocava, a gente tem ido lá para te ajudar no auxílio, né, nas suas dores, nas suas dificuldades, vai o Chico em desdobramento, vai Eurípides, Dr. Bezerra de Menezes. Então, por favor, não esqueça de deixar sempre na cabeceira a água para que sejam colocados os remédios necessários para amenizar as suas dificuldades. Aí nós aproveitamos esse exemplo que a espiritualidade coloca para nós, nesses momentos que estamos vivendo essa pandemia, os orientadores das equipes médicas e espirituais têm nos orientado para que coloquemos na cabeceira a água que durante a noite, de acordo com o merecimento, a prece, cada um vai recebendo os remédios necessários para poder aliviar as nossas dificuldades, né? E assim era Jerônimo, de um lado para o outro, trabalhando, né? Na doutrina, conseguiu construir a creche, terminar, né? Ela está lá até hoje, todos trabalhando, né? Ela chama lá Pouso do Amanhecer, escreveu livros, teve a gráfica Caiba Schutter. Então, é um trabalho árduo, né? É a oportunidade que o Espírito tem de passar pelas provações. E aí ele foi considerado
o gigante deitado, porque isso aí realmente é um trabalho de gigante, né? De perseverança, de luta árdua nessa estrada, né? Que a jornada nos acolhe nesse planeta, né? Planeta de provas e expiações. Então, é de suma importância esse aprendizado. E muitas vezes nós colocamos na condição de coitados, né? Nos colocamos como a ser os coitadinhos da caminhada, diante das nossas dores, né? E você veja só, Jerônimo, certa vez, ele estava aí com uma dificuldade muito complicada, de repente começou aquele problema circulatório, ele teve um sangramento, e aí, chegando ao médico, ele falou, olha, o médico viu e falou, não tem o que fazer, né? Aí ele falou, então, já que não tem o que fazer, eu quero ir ver o Chico na minha despedida. Aí o médico falou, olha, se for nessa Kombi, vai morrer na estrada. Aí arrumaram lá um avião, tiraram lá os bancos, né? E ele foi até o Chico. E Chico estava em tarefas e ele todo ensanguentado, né? E aí nessa situação, esperando o Chico, né, achando que ia desencarnar, e aí quando o Chico chega, vendo todos ali reunidos, nossa, olha quem veio aqui, o nosso irmão Jerônimo veio nos visitar, está parecendo uma rosa vermelha. Aí ele falou, vamos auxiliar Jerônimo, cada um vai passar por ele, dar um beijo em cada lado da sua face. E aí todos foram passando, e aí depois Chico fez a imposição de mãos, colocou ali que ele sentiu aquela energia se renovando, estancou o sangue, ali foi ali a cura que ele recebeu naquela noite, e não houve o desencarne. Aí Chico pegou e falou assim, aproveitou e falou, agora, depois da melhora, você faz aí a preleção da noite, né? E assim, depois de tudo, Chico conversou com ele e falou, Jerônimo, sabe por que você passou por essa situação? Essa situação, na verdade, você passou porque você aceitou o coitadinho, ser coitado. Coitado do Jerônimo, quando você chega nos lugares, eles te olham nessa condição e aí te colocam como coitado. E você aceitando isso, você fica em condições realmente difíceis. Então muda isso, transforma tudo isso, né? Aí ele, a partir das orientações, cada vez mais ele tinha a alegria de viver, né? Quando ele tinha as dificuldades, cada vez que tinha, ele buscava socorro com o Chico, né? Foi o pai, sempre recebia o conforto, as orientações. Certa vez também ele estava em dificuldade, chegando para o Chico, pegou e falou assim, aí o Chico falou, como vai, meu irmão? Aí ele, filho, né? Vou bem. Aí o Chico, como vai, meu irmão? Mais ou menos. Eu estou, pelas minhas condições, por um fio. Aí o Chico olhou para ele e falou, Jerônimo, existe fio de nylon, fio de aço, existem vários tipos de fio. O trabalho engrossa o fio. Então, continue trabalhando no bem, que vai engrossando o seu fio. Então, era isso. Assim era Jerônimo, com toda essa dedicação, essa luta, né? E, como comentei também, porque é muito amplo para a gente ir narrando cada detalhe das passagens, o encontro com Roberto Carlos, né? Tem lá uma condição que o Roberto se tornou tão amigo, o Roberto ligava de Nova York quando ia compor discos, estava em Nova York, ligava para o Jerônimo e passava a noite conversando com o Jerônimo, né? E aí o Jerônimo dormia muito pouco, dormia mais ou menos 2 horas por dia, e nessas conversas, aí o Jerônimo falou, tenha fé, e foi alimentando as ideias, e aí surgiu aquela música A Montanha. Então, olha só que trabalho árduo na estrada do bem, né? Da caridade, um auxiliando o outro, né? Então, é isso, esses exemplos aí que a gente vai se atendo, né? Desse espírito trabalhador
da seara do bem. São muitas informações, muitas questões, né? E assim a gente vai aprendendo a compreender, né? E eu quero agradecer e dizer para todos que diante da fala nos emocionamos e muitas vezes diante da emoção somos envolvidos por essa energia de amor, de luz, né, para o trabalho no bem, e nos emociona, parece que nos sentimos assim levitando, né, de felicidade. A espiritualidade nos auxilia muito, né? Eu espero que cada um possa entender, buscar a razão de viver. Nós estamos realmente vivendo momentos de provações, né? E muitos aí estão aí em condições depressivas, temos que alimentar ideias positivas, não cair, como dizem, nas tentações, né, das condições aí que não são agradáveis, lutar pelo ideal, que é servir o Cristo Jesus, trabalhar na caridade, a cada dia, né, ir construindo, né, e esses exemplos com certeza nos fortalecem, né. Tem um palestrante, quando diante da palestra dele, ele falando de Jerônimo Mendonça, colocando todos esses relatos, aí uma pessoa que estava com muitos problemas materiais, ela de repente ia passar pelo atendimento, queria passar pelo plantão, como nós trabalhadores, dentro das nossas dificuldades, às vezes temos a necessidade de buscar o lenitivo, né, o alimento espiritual, o auxílio, né? E aí, chegando à casa espírita, o orientador disse: olha, a gente vai conversar, sim, vamos te atender. Assim que terminar a palestra, a gente vai ter a conversa. E aí, assim foi combinado. A pessoa subiu, assistiu à palestra do Jerônimo Mendonça com todos esses relatos, e ao término da palestra, o orientador convidou para passar pelo atendimento. Aí a pessoa simplesmente respondeu: eu não vou precisar do atendimento, porque realmente eu achei que eu tinha muito problema, tinha problemas demais. Na verdade, eu não tenho problemas. Eu vendo esse homem se dedicando à tarefa, o trabalho, tudo que ele fez, eu sei que meus problemas eu posso resolver. Então eu agradeço. Então muitas vezes a gente tem que buscar, através do aprendizado, dos exemplos, para nos fortalecer, né, diante de tantas oportunidades. A gente vai chegando ao final, né, dessa noite de aprendizado, e nós vamos aproveitar para fazer as vibrações e fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, amado Mestre querido, agradecendo essa noite de bênçãos e oportunidade, que o perdão das nossas dificuldades na estrada que nos ilumina, buscando a direção a caminho do Pai, temos tanto a agradecer, que aqui estamos, Senhor, envolvendo nas melhores energias esse planeta que nos acolhe, planeta Terra, com oportunidades de encontrar as nossas condições para construir a nossa jornada num planeta que experiências maravilhosas, que é a Terra, um planeta regenerado, um mundo regenerador. Então estamos nas provas aprendendo, que o aprendizado seja o amor, trabalhando, amando, servindo em nome da caridade. Obrigado, Senhor, muita luz nos corações,
nos abracemos espiritualmente, envolvendo nas melhores energias, que cada um receba o conforto, a paz, a luz do amor do Cristo Consolador. Obrigado, Senhor, mais uma vez, e obrigado, Senhor, e obrigado por tanto amor, e que nós, filhos da luz, servimos a Jesus. Obrigado. Muita paz em Jesus. Que todos tenham uma boa noite e que o aprendizado possa fortalecer os corações de todos nós com exemplos para caminhar nessa trajetória de bênção. Graças a Deus, graças a Deus.